No século XIX, os Vanderbilt passaram de um barco a vapor à família mais rica dos Estados Unidos na Era Dourada. No centro desse império brilhante havia uma matriarca oculta. Ela viu a dinastia em seu auge e viveu o suficiente para assistir sua riqueza e poder desmoronarem lentamente diante de seus olhos. Esta é a história dela. Alice Claypool Vanderbilt, nascida Alice Claypool Gwynne em 11 de novembro de 1845 em Cincinnati, Ohio. Na época, Cincinnati era uma cidade modesta, iniciando sua transformação em destaque no meio-oeste. O pai dela era Abraham Evan Gwynne, um advogado, e a mãe, Rachel, era filha de Henry Collins Flagg Jr., que foi um importante político e editor de jornal. Henry foi prefeito de New Haven, Connecticut, entre 1834 e 1839. Alice também tinha antepassados importantes que lutaram na Guerra da Independência, então ela descendia de uma família americana distinta. Infelizmente, o pai de Alice morreu em 1855, quando ela tinha apenas 9 anos de idade. Sua mãe iniciou um novo relacionamento com Alberto Matthews, escritor e jornalista conhecido como Paulo Sigfox. Eles se casaram em 1861 e ele se tornou o padrasto de Alice. Ainda assim, eles garantiram que ela recebesse uma educação particular completa, com foco em literatura, religião, artes e nos modos sociais esperados das jovens mulheres da elite. Pouco tempo depois do casamento, a família se mudou para Nova York. E esse acontecimento teria um enorme impacto no curso de toda a vida de Alice em Nova York. Alice ingressou na sociedade em meados de 1860, quando a elite da cidade se formava rapidamente. Na Era Dourada, ela atuou na Igreja Episcopal de São Bartolomeu, importante congregação da Park Avenue, em Manhattan, enquanto lecionava na escola dominical. Lá, ela conheceu Cornélio Vanderbilt, segundo herdeiro de uma das mais ricas dinastias empresariais dos Ességios-Dyer. Cornélio, só 2 anos mais velho, já era destaque. O namoro deles foi rápido e, em 4 de fevereiro de 1867, Alice, com apenas 21 anos, casou-se com a família Vanderbilt, ligando para sempre sua vida a um dos maiores nomes da história americana. Alice e Cornélio logo tiveram 7 filhos. A filha mais velha, Alice, nascida em 1869, morreu em 1874. O segundo filho, William Henrique, nomeado em homenagem ao pai de Cornélio, viveu até quase a idade adulta. Ele morreu em um dos últimos surtos fatais de febre tifoide no Iowa, em 1892, enquanto estudava na Universidade Yale. Em seus 20 e poucos anos, os outros 5 filhos viveram até idades muito mais avançadas, embora Alice tenha sobrevivido a todos, exceto 3 de seus descendentes. Cornelius Vanderbilt, o terceiro mais velho, nasceu em 1873. Seu relacionamento com os pais ficou muito problemático após casar com Grace Graham Wilson, filha de um banqueiro de Nova York. Cornelius III foi deserdado e nunca se reconciliou com o pai. Gertrude IV, dos 7 filhos deles, tornou-se artista e fundou o Museu Whitney no bairro Meatpacking, em Manhattan. Alfred e Reginald, filhos mais novos nascidos em 1877 e 1880, tornaram-se os principais herdeiros da fortuna do pai e eram extremamente ricos. A última filha de Alice, Gladys, nasceu em 1886, quando Alice já estava nos seus 40 e poucos anos e viria a se casar com um conde húngaro em 1908. Para entender como o casamento mudou a vida de Alice, é preciso considerar a enorme fortuna que ela passou a ter. Dizer que se casou por dinheiro não descreve a situação. Ela estava entrando para a dinastia mais poderosa da América. Quando Alice se casou com Cornélio em 1867, o avô dele, Cornélio Vanderbilt, ainda vivo, comandava uma fortuna que ofuscava quase todas as outras do país. Começou nos anos 1810 trabalhando em barcos que levavam pessoas de Manhattan para Queens, Brooklyn e Nova Jersey. Antes da ilha ser ligada por grandes pontes, Vanderbilt foi um dos primeiros a adotar navios a vapor quando surgiram.
Ele criou uma frota de navios a vapor que passou a dominar o transporte marítimo na costa leste. Ele ficou conhecido como Comodoro, que significa chefe de frota. O Comodoro fez fortuna no transporte marítimo e, em meados do século XIX, investiu nas ferrovias, em expansão dos Estados Unidos. Quando Alice nasceu em 1845, a mania das ferrovias dominava o país e Vanderbilt foi essencial para expandir as linhas ferroviárias na costa leste e conectar Nova York a cidades emergentes como Chicago e Cleveland. Quando o Comodoro morreu em 1877, deixou mais de 100 milhões de dólares, valor quase inimaginável na época, e hoje superior a 3 bilhões. Apesar de ter mais de uma dúzia de filhos, o Comodoro deixou 95% de sua herança para o sogro de Alice, William Henry Vanderbilt. William Henry não precisava se esforçar, mas trabalhou muito. O monopólio do pai nas ferrovias do Citizenpreneur garantia o aumento da fortuna. Quando morreu em 1885, menos de 9 anos após o pai, sua herança de 100 milhões de dólares já havia dobrado para 200 milhões, deixou a maior parte para seus 2 filhos mais velhos sobreviventes, Cornelius Vanderbilt II e William Kissam Vanderbilt. 18 anos após o casamento, Alice e Cornelius, já muito ricos, alcançaram uma riqueza quase inimaginável. Status de bilionária nos dias de hoje, catapultando Alice para uma vida de ainda mais luxo e consolidando seu papel como matriarca da dinastia mais deslumbrante da América. Apesar de toda a sua riqueza, a vida familiar de Alice, Cornelius e seus filhos não estava livre de problemas. Ao mesmo tempo, era confortável, para dizer o mínimo. Em 1883, ele e Alice supervisionaram a construção da casa de Cornelius Vanderbilt, segundo na Quinta Avenida, com a Rua 57 Oeste, em Manhattan. A mansão era a maior residência privada de Nova York e simbolizava a grande riqueza e influência da família Vanderbilt. Para ter ideia do tamanho, considere isso. No primeiro andar havia salão, sala de música e estufa. A sala de jantar no térreo era tão grande que servia também de galeria de arte. Alice e Cornélio faziam parte da alta sociedade de Nova York. Mas Alice era menos preocupada com o status social que sua cunhada Alva Vanderbilt, que disputava com a senhora Astor para garantir seu lugar na elite da cidade. Em março de 1883, em um famoso baile de máscaras de Alva, Alice surpreendeu a todos com um vestido que entrou para a história. O vestido de luz elétrica, feito de cetim branco com fios elétricos e contas de vidro em forma de raios, literalmente brilhava. Uma homenagem à nova iluminação elétrica em Nova York, a ousada escolha de Alice virou sensação da noite, dominou a imprensa e consolidou sua reputação como figura audaciosa. O próprio evento estabeleceu um novo padrão para a sociedade de Nova York, elevando as festas a níveis de extravagância e espetáculo nunca antes vistos, e destacando a supremacia dos Vanderbilt na elite da Era Dourada. Para aumentar o prestígio, em 1893, o casal iniciou a construção da residência de verão The Breakers. Foi em Newport, Rhode Island, numa mansão enorme de 70 cômodos, 5 andares e cercada por uma grande propriedade. A casa em Manhattan foi demolida por volta de 1920. Para dar lugar ao crescente número de arranha-céus da cidade, The Breakers está até hoje no Registro Nacional de Lugares Históricos. Apesar de sua imensa riqueza, Alice frequentemente ocupava suas grandes casas sozinha, especialmente depois que a saúde de seu marido piorou. Cornélio sofreu um derrame debilitante em 1896 e morreu 3 anos depois, aos 55 anos, deixando Alice viúva e uma grande fortuna. Sua opulência e generosidade filantrópica ampliaram ainda mais o patrimônio herdado, como seu pai fez. Ao morrer, seu patrimônio valia quase 73 milhões de dólares. Alice recebeu um fundo fiduciário de 7 milhões de dólares e uma renda semanal de 5 mil dólares. O restante da fortuna foi para seus filhos.
Após a morte, Alice se isolou da sociedade de Nova York e focou na família. De longe, ela viu com desespero a fortuna do marido sendo desperdiçada por filhos e netos. Eles, assim como outros membros da família, se entregaram a estilos de vida extravagantes e mansões opulentas, alheios à erosão da fortuna. Apesar de testemunhar a ascensão da dinastia Vanderbilt, Alice pouco pôde fazer para impedir a lenta queda da casa Vanderbilt. Como matriarca da dinastia Vanderbilt, Alice apoiou diversas causas de caridade. Cristã dedicada, apoiou a YMCA de Manhattan e foi uma das primeiras americanas a apoiar a Cruz Vermelha, contribuindo para a resposta à enchente de Johnstown em 1889 na Pensilvânia. A filantropia de Alice também se estendeu à educação e à cultura na década de 1890. Após a morte do filho William, em 1892, ela e Cornélio financiaram o Vanderbilt Built Hall em Thiel, em sua homenagem. Ela apoiou o Hospital de Newport até morrer e fez um dos presentes mais duradouros para Nova York. Portões elaborados para o Central Park permanecem na entrada do Conservatory Garden, perto da 105ª Street. Alice também era conhecida por suas opiniões polêmicas, principalmente sobre religião. No início dos anos 1920, quando Alice tinha mais de 70 anos, uma história chegou aos jornais. Envolvia o Dr. Leighton Parks, ministro polêmico que se tornou reitor da Igreja de São Bartolomeu, Nova York, em 1904. Lá, ganhou reputação por suas opiniões teológicas independentes. Por exemplo, Parks defendia a ideia de que a Virgem Maria não era de fato virgem no momento da concepção de Jesus. Alice integrou a congregação de São Bartolomeu por anos. Isso até o dia em que o Dr. Parks pregou um sermão e expôs o que só pode ser chamado de teoria da conspiração. Afirmava que a Igreja Católica Romana queria controlar o Reino Unido. 17º S.E. Sol remetia às preocupações na Grã-Bretanha dos séculos, 17º e 17º de que o papado estava tentando recatolizar a 17ª Inglaterra. Mas isso não tinha absolutamente nenhuma relação com a realidade no início do século XX. O sermão de Parks refletia preocupações modernas em Nova York sobre o grande influxo de católicos da Irlanda e Itália. Desde 1880, Alice deixou claro que não aceitaria ouvir tais opiniões e saiu da congregação da Igreja de São Bartolomeu, provando que, mesmo em seus anos finais, ela ainda era uma mulher formidável. O marido de Alice não viveu até a velhice, mas ela teve uma vida plena como matriarca de uma grande família. Por exemplo, ela chegou a ter mais de uma dúzia de netos e desempenhou um papel ativo na vida deles. Isso foi especialmente verdade para os filhos mais novos de Alfredo com Margarida Maria Emerson. Nascidos em 1912 e 1914, eram bebês quando Alfredo morreu no naufrágio do Lusitânia em maio de 1915, tornando a avó fundamental para sua criação. A vida de Alice foi difícil. O filho mais novo, Reginaldo, teve sérios problemas com álcool e morreu de cirrose hepática em 1925, aos 45 anos. No entanto, a morte dele levou tanto Alice quanto um de seus filhos a reconsiderarem antigas desavenças familiares. Em 1926, 30 anos após Cornélio Vanderbilt III casar com Graça contra a vontade dos pais. Nesse período sem contato, ele e a mãe se reconciliaram. A união foi especialmente comovente, já que ele era um dos 3 filhos sobreviventes dela na época. Ao morrer, em 1925, Reginaldo deixou uma filha, Glória, nascida em 1924. Depois, tornou-se estilista, modelo e mãe de Anderson Cooper, apresentador da CNN. A herança de Glória de seu pai gerou um julgamento escandaloso nos anos 1930 entre sua mãe e tia. Que, nos últimos anos, fez Alice desprezar por expor demais a vida privada da família ao público. Curiosamente, esses laços familiares significam que Anderson Cooper é bisneto de Alice. Apesar do fato de ela ter nascido lá em 1845, apesar das tragédias familiares, Alice seguiu como matriarca dos Vanderbilt até sua morte.
Nas décadas de 1920 e 1930, a fortuna da família já estava amplamente dispersa. A grande fortuna do Comodoro, antes vista como ilimitada, foi dilapidada e repartida entre centenas de descendentes ao longo das gerações, enfraquecendo o império que ele construiu. Em 1923, Alice mudou-se para uma casa geminada na 857 Quinta Avenida, no Upper East Side de Manhattan, permitindo a demolição da Grand Cornelius Vanderbilt II House, mansão que ela construíra com o marido no auge da riqueza dos Vanderbilt. Ela permaneceu lá pelo resto de sua vida, falecendo em 24 de abril de 1934, aos 88 anos. Notavelmente, Alice deixou mais de 10 milhões de dólares, um testemunho de sua vida disciplinada como viúva. Ela sempre viveu com sua mesada e cuidou bem de sua riqueza. Assim, ela foi uma das poucas Vanderbilt das gerações seguintes a morrer gastando menos do que ganhou. A estimada matriarca foi sepultada no mausoléu da família Vanderbilt, em Staten Island, encerrando o capítulo final de uma vida que testemunhou tanto os deslumbrantes altos quanto o lento declínio da dinastia mais famosa da América. Muito obrigado a todos por assistirem a este vídeo sobre Alice Vanderbilt. Espero que tenham achado interessante. Me digam o que acharam da vida dela aí embaixo nos comentários e, se tiverem sugestões, também deixem nos comentários. Se quiserem mais histórias dos Vanderbilt ou de herdeiras ricas americanas, avisem nos comentários. Enfim, é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo Vidas Esquecidas. Obrigado.